Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Finalmente, depois de vários subcapítulos dentro do capítulo 1, a gente vai iniciar o capítulo 2, que se chama Ego, o estado atual da humanidade. As palavras, não importa se são verbalizadas e transformadas em sons ou se permanecem como pensamentos, podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Mas, na verdade, não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e certamente um ser humano, é, em última análise, incognoscível. Isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade, menos do que a ponta do iceberg. Só pela introdução aqui a gente já percebe que vai ser um capítulo bem profundo, porque ele começa trazendo à tona a questão das nossas palavras. E eu achei interessante ele ressaltar que não importa se elas são verbalizadas ou não, ou seja, se elas saem da nossa mente através dos sons da nossa boca, ou se elas se resumem apenas a processos mentais que ficam aqui rondando a nossa cabeça. Se a gente parar para pensar, os nossos pensamentos não são nada mais do que palavras. Palavras que a gente tenta usar para interpretar o mundo, para compreendê-lo, para colocar rótulos e assim a gente poder se sentir mais seguro. Quando a gente se vê diante do mistério, diante do desconhecido, diante de algo que não tem explicação, a nossa tendência é tremer de medo. A gente se sente confortável, e quando eu falo a gente, é o ego, né? Nós nos sentimos confortáveis diante daquilo que eu controlo, diante daquilo que eu sei. Então, quando eu vejo alguma coisa nova, diferente, a gente corre colocar um nome. A gente adora colocar nome em tudo, rótulos em tudo, porque isso faz o ego se sentir seguro, no controle. E ele faz esse alerta para a gente começar a perceber que as coisas, elas são intrinsecamente mais profundas e mais misteriosas do que o nome que a gente dá a ela. E que a gente se identifica tanto com esse rótulo, tanto com as palavras que a gente atribui às coisas, que a gente se esquece de notar a profundidade delas, de notar o quanto a gente vai além de tudo isso. No fundo, a gente não sabe nada sobre a vida, a gente não sabe o que é a vida, nem o que a gente está fazendo aqui. Existe um mistério permeando tudo, existe uma presença que ronda todas as coisas, algo que está vivo, pulsando em tudo, mas que não está diretamente relacionado ao nome, à identidade que a gente dá àquilo. Então, o convite aqui é a gente começar a questionar, a refletir a respeito das coisas num nível muito mais profundo, saindo dessa camada superficial que está muito relacionada à identificação com o nome das coisas, com as palavras que a gente usa para defini-las, e pensar que isso é apenas 1% do que de fato aquela coisa, pessoa, evento, situação, tudo o que a gente vê ao nosso redor é. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo que existe, como também à origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, à origem, a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou o seguramos e depois o deixamos ir sem impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha surge dentro de nós.
A essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que grandes artistas sentem e conseguem transmitir com sua arte. Van Gogh não disse: isto é apenas uma cadeira velha. Ele olhou e olhou e olhou e sentiu a existência da cadeira. Depois sentou-se de frente para a tela e pegou o pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Eu vou deixar aqui para vocês a foto desse quadro, dessa obra de arte, do pintor Van Gogh. E na verdade a pronúncia certa do pintor é Van Gogh, como se fosse um R no começo e no final. Mas isso é só uma curiosidade. Aqui, voltando para a questão do livro, é muito importante a gente começar a observar a partir de agora a essência de todas as coisas, a presença primordial que existe em tudo, mesmo numa cadeira velha, como no exemplo que ele deu, mesmo num animal que você não saiba o nome, numa flor. Em vez da gente analisar com a mente, tentando dar um significado, um nome para aquilo, então eu vou olhar para uma árvore e vou pensar: que árvore é essa? É um carvalho, é um pinheiro. Quer dizer, eu estou na minha mente, eu não estou conectada com a essência daquela árvore, com a presença dela, com a origem primordial que pulsa naquela árvore. Eu estou mentalizando, eu estou racionalizando e aí eu estou me separando da árvore. Não há conexão entre nós. Quando a gente entra nesse ponto mais profundo de buscar a presença intrínseca de cada coisa, a energia da fonte que existe ali, que também existe em mim, por isso ele fala que há esse reflexo, que se conectar com a essência das coisas traz de volta a nossa conexão com a nossa própria essência, porque todos nós viemos da mesma fonte, da mesma origem, e nós nos conectamos com nós mesmos, nós nos conectamos com tudo que existe no nível primordial, no nível muito mais profundo do que simplesmente dar nomes e colocar rótulos. Então deixo aqui um convite de um exercício prático para tudo isso que a gente está vendo aqui. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor. E o maior de todos os milagres é vivenciar o eu essencial antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, da existência, de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele. Este livro trata justamente dessa separação. A gente precisa lembrar que o pensamento, que o racional, que esse sistema que a gente usa para viver a nossa vida na maior parte do tempo, ele é extremamente importante. Ele foi criado para isso, para a gente experimentá-lo, para a gente usá-lo como um suporte, como uma ajuda de processamento do mundo. Mas a gente não pode se deixar possuir por ele, que é o que o Eckhart fala que aconteceu. A gente hoje em dia se identifica tanto com os nossos pensamentos que a gente não questiona, a gente se identifica a ponto de achar que somos os nossos pensamentos, sejam eles bons ou não, positivos, falem coisas que nos agradem, que nos elevem ou que nos destruam ou destruam as outras pessoas. A gente simplesmente aceita como se fosse parte nossa, como se fosse nós mesmos que estivéssemos pensando aquilo. Mas na verdade o pensamento ele é uma repetição, ele é um sistema operacional, a mente é um sistema operacional, então tudo que foi inserido ali ele vai repetir automaticamente, ele não tem vida própria, digamos assim, porque a vida em si ela vai além dos nossos pensamentos e é nesse nível mais profundo que ele pede para a gente se conectar.
para a gente olhar para tudo com esse olhar de profundidade, de desidentificação com os pensamentos, buscando apenas a essência das coisas. E fazendo isso, a gente vai conseguir dar um novo brilho à nossa vida. Porque a gente está tão acostumado a olhar para as coisas de uma maneira superficial, de uma maneira rasa, de uma maneira automatizada e mentalizada, que a gente não se identifica mais com a essência das coisas e parece que tudo perde a graça, porque a gente não se conecta no nível profundo, no nível do mistério da vida, que permeia tudo que existe. Não importa se é uma pessoa, se é uma árvore, se é uma montanha, se é uma simples cadeira. Tudo está contido dentro desse mar primordial, que é o todo, que é Deus, que é o universo, aquilo que você queira chamar. Mas, mais uma vez, isso é apenas uma conceitualização, então chamar de Deus, chamar de universo, de algo que não tem nome, é incognoscível. Essa palavra é muito profunda e cabe muito aqui. E só para explicar, incognoscível é tudo aquilo que não se pode conhecer pelo uso da razão e da inteligência, que vai além disso. A gente não consegue explicar, a gente não consegue saber o que é pela via da razão, ou seja, da mente. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais a coisas, pessoas ou situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Assim, mais fracos nos mostramos em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria, assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação. É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? Aqui ele traz uma explicação bem interessante, que é a relação entre a percepção e a interpretação. Para a gente focar mais, então, no nível da percepção, quer dizer, eu percebo aquilo, eu percebo a existência daquele objeto, daquela pessoa, daquele animal, daquela situação, inclusive, a gente pode usar com isso também, antes de interpretar. A gente tem a percepção e automaticamente a gente já vai com a interpretação. A gente não dá um tempo para simplesmente absorver a presença daquilo, a existência daquilo sem julgamento. Vamos pensar que usar palavras, interpretar algo, é julgar aquilo, é dar aquilo um significado. E nem sempre as coisas vão ter um significado, nem tudo tem explicação. É justamente a questão do incognoscível que eu acabei de falar. Então é a gente perceber que sim, a gente precisa usar os pensamentos, as palavras, eles também têm o seu valor. Mas dar esse tempo entre o perceber e o interpretar, usando palavras para isso, ou pensamentos, né? Pensar as palavras ou dizer as palavras, é preciso deixar esse lapso, essa lacuna, para que algo possa surgir daí. Depois ainda tem uma terceira lacuna, que é entre a interpretação e a reação, porque na verdade muitas vezes a gente interpreta já reagindo à nossa própria interpretação. A gente nem se dá conta que interpreta mais. A gente já vai para um terceiro ponto, que é reagir. Então a pessoa impulsiva, reativa, ela está muito baseada na reação à própria interpretação do fato. Então existe o fato em si, a situação, a pessoa, o evento ou o objeto, existe a interpretação que eu faço daquilo e existe a reação à interpretação que eu faço daquilo. Então aqui ele está convidando a gente a deixar um espaço entre a percepção e a interpretação. Deixando esse espaço, a gente automaticamente consegue também ativar na gente essa energia, essa presença, essa essência de tudo que existe, que vai fazer com que a gente tenha mais facilidade em encontrar o segundo espaço, que é entre a interpretação e a reação.
Ou seja, a gente vai se tornar muito menos reativo, porque a gente vai ter um tempo para perceber a presença. E quando a gente se conecta num nível profundo com as coisas, com as pessoas, com os objetos, a gente vai com certeza reagir e interpretar de uma outra maneira, saindo de uma relação rasa e superficial com as coisas. As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em 5 sons básicos que se originam nas cordas vocais. Eles são as vogais A, E, I, O, U. Os outros sons são consoantes produzidas pela pressão do ar, S, F, G e assim por diante. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem é você, o propósito supremo do universo, ou até mesmo que uma árvore ou uma pedra são em essência? Olha que profundo esse convite que ele faz à reflexão nesse último parágrafo. A gente precisa pensar em relação à infinitude do universo. O que é o cérebro humano, o que é a mente humana perto da imensidão do universo? Se a gente olhar para o céu, para as galáxias, para os planetas, para as estrelas, a gente não consegue conceber a infinitude disso. Só para a gente ter uma ideia do quanto a nossa mente é limitada. E aqui ele deixa bem claro que as palavras que a gente usa para descrever a nossa realidade, ela está diretamente relacionada com a nossa mente, ou seja, é extremamente limitado. Vamos pensar aí num alfabeto de 26 letras. Será que a gente consegue definir tudo o que existe num nível extremamente profundo com apenas 26 letras? Será que tudo pode ser explicado pelas palavras? É só a gente pensar na questão da tradução entre línguas. Quem sabe mais de uma língua já se deparou com esse conflito entre querer dizer uma coisa em uma língua que não existe tradução para outra. Simplesmente não tem uma palavra que traduz exatamente o significado daquela que eu quero usar numa língua estrangeira. E aqui a gente já percebe, num exemplo bem básico, entre duas línguas que têm vocabulários diferentes ou até mesmo alfabetos diferentes, o quanto elas são limitadas a conceitos que estão relacionados à cultura daquelas pessoas, ao contexto de vida em que elas vivem. Pensando dessa mesma forma, a nossa mente é a mesma coisa. Ela usa esse sistema mental, as palavras e tudo que consiste ali para definir a nossa realidade dentro dos nossos limites. Ou seja, é sim limitado por aquilo que a gente já viu até hoje, que a gente acredita, que a gente acha certo ou errado. Ou seja, nós não estamos num nível mais profundo. E é isso que ele quer ajudar a gente a resgatar aqui. Eu já deixei o exercício lá no começo, mas eu quero só reforçar antes de terminar esse primeiro subcapítulo do capítulo 2, que é começar a olhar para as coisas a partir de agora, mesmo objetos, mesmo animais, árvores, a natureza ao nosso redor, carro, casa também pode ser, qualquer objeto, buscando nele a essência divina, buscando nele uma presença que está além da identificação que eu tenho com aquilo, do conceito, do nome daquilo que eu dou para isso. Depois a gente pode estender esse mesmo olhar para eventos, para situações, para pessoas, mas eu acho que é interessante a gente começar com objetos, com coisas que estão ao nosso redor, com os quais a gente não tem tantas questões adjacentes, a gente não projeta emoções ali também, isso é muito importante, tá? Então é apenas um objeto, eu não sinto nada a respeito daquilo. Claro que alguns, podem ter relação com a nossa história de vida e a gente projeta, sim, questões e situações dependendo do que a gente viveu, mas pense em objetos neutros. Se você puder, agora mesmo, olhe ao seu redor e escolhe um objeto para você se conectar num nível mais profundo. Começa a olhar para ele sem se identificar com o nome, com o que você acha dele, se você acha bonito ou se você acha feio. Apenas observe
observe-o profundamente e crie uma conexão mais profunda que vai além da mente, além do julgamento a respeito disso. E fique ali por 1 minuto, se você puder, só olhando, só se conectando, observando, e perceba como começa a surgir alguma coisa aí. Pode começar a surgir uma sensação, uma conexão, e você vai treinando isso até se sentir conectada com tudo que existe. Esse é o nosso maior desafio e o nosso maior exercício nessa vida, se desidentificar da mente e se conectar cada vez mais com a essência de tudo que existe. Eu espero de verdade que você treine, que você consiga cada vez mais se desidentificar e fazer esse processo de despertar da consciência de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila. Eu estou aqui justamente para facilitar esse processo, o Eckhart Tolle com certeza também. Então eu desejo para você um ótimo exercício de desidentificação e de conexão com a essência de todas as coisas. A gente se vê no próximo capítulo.